Olá, querido líder de célula, Deus te abençoe. Eu estou aqui juntamente com o pastor Jefferson para comentar acerca do nosso estudo semanal da célula. Boa tarde, pastor Jefferson. Boa tarde. Eu não sei se para você é bom dia, boa tarde, boa Boa noite, noite. mas eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida. É isso É isso mesmo. aí. Domingo eu tive pregando sobre o ministério das mulheres junto com Jesus, né? Acompanhando com Jesus. É sobre isso que nós vamos compartilhar, né, pastor É isso André? mesmo. Essa semana nós homenageamos as mulheres, né, porque foi o Dia Internacional da Mulher, e nada mais abençoador do que ter uma palavra que elencasse o valor das mulheres no ministério de Jesus, que foi o tema, a relevância das mulheres no ministério de Jesus. E o pastor Jefferson destacou a forma como Lucas escreveu acerca das mulheres, né, pastor Jefferson? É isso mesmo. Nós elaboramos 3 questões para o estudo, que tem sido de praxe, e nós vamos focar quais são as respostas que você deve dar em cada uma das questões. Vamos lá, pastor André, a primeira pergunta? Vamos lá, primeira pergunta. As mulheres que seguiam Jesus haviam sido curadas e transformadas por ele. Por amor e gratidão, elas se empenhavam em servi-lo com os seus bens. Quais são as formas que você tem para servir a Jesus hoje? Então, essas mulheres, elas receberam cura através do ministério de Jesus, foram libertas, né, de possessão demoníaca. E eu e você também fomos libertos quando fomos alcançados por Jesus Cristo, experimentamos salvação. E quem é alcançado por Jesus Cristo deve ter uma vida de adoração a Ele. Como nós podemos servir ao Senhor? Elas serviram com os bens. Eu sei que todos nós podemos e devemos servir com aquilo que Deus tem nos dado. Por exemplo, abrindo a sua casa para receber uma célula, utilizando o seu automóvel para transportar uma pessoa, ou quem sabe até levar um donativo, servindo de alguma forma ao Senhor. Mas também com os nossos dons, com os nossos talentos, tudo que nós temos e tudo que nós somos, nós devemos devolver para a honra e glória do Senhor. Então, nessa pergunta, você pode abrir essas possibilidades, procurando levar cada uma das pessoas que participam da sua célula a refletir, a pensar como que elas podem servir a Jesus com aquilo que elas têm. Porque todos nós temos pelo menos um dom, alguém tem. Então, nós temos formas de servir a Jesus. Então, o foco dessa primeira pergunta é como eu e você podemos servir nesses dias. Mas vamos então à questão número 2. Bom, a questão número 2 é: Jesus fazia seu ministério de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e as mulheres o serviam. Quando subiu para Jerusalém, as mulheres, a fim de passar pela agonia, ou seja, vamos mudar aqui, né? Jesus estava indo para Jerusalém, passar por todo aquele momento de agonia, de crucificação, e elas continuavam firmes ali com Jesus, mesmo correndo risco de morte. É isso mesmo. Né? E qual deve ser a nossa atitude? Né? Quais são as perseguições que nós passamos por amor a Cristo ou sofremos? Interessante que as mulheres elas iam de cidade em cidade, de povoado em povoado. Quando Jesus sobe para Jerusalém, elas sabiam que ele seria crucificado, que ele seria julgado, mas elas não abriram mão de estar próximo a Jesus o tempo todo. Se elas estavam com Jesus, elas também corriam risco de morrer. Mas o tempo todo elas acompanharam até o sepultamento de Jesus e elas foram as primeiras depois a chegarem no túmulo e encontrar o túmulo vazio. Como que eu e você devemos lidar quando há risco à perseguição? Nós devemos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Há uma tendência das pessoas, quando enfrentam as suas crises, as perseguições, às vezes um familiar que não concorda com a sua fé, essa pessoa ela começa a retroceder. Ela deixa de participar da célula, deixa de participar dos cultos, se afasta do ministério. E eu vou te dizer uma coisa, não resolve. Pelo contrário, piora, não é? Muitas são as pessoas que se afastam do convívio da igreja e aí a igreja continua, o evangelho avança. Deus tem nos chamado para viver em novidade de vida. Perde quem distancia. Então, a grande lição aqui é, diante das adversidades, das perseguições, das lutas, aí que nós temos que nos aproximar de Deus. Quantas pessoas enfrentam crise com o filho, às vezes uma crise financeira, e têm a tendência de se afastar do convívio com o povo de Deus. É o contrário. Diante da crise, aí que nós temos que intensificar a busca por Deus. As mulheres não abriram mão de estar próximas
a Jesus. E também, pastor Jefferson, isso remete muito àquele sentimento do primeiro amor, né? Onde as pessoas, quando elas têm esse encontro com Jesus, elas se submetem, né? À vida delas, tudo que elas possuem, e parece que com o tempo isso vai se desgastando, né? E a gente aprende com essas mulheres que elas perseveraram, né? Verdade, independente do risco, de tudo, elas queriam estar próximas a Jesus. E aí nós temos a nossa terceira pergunta, que diz o que mais o Espírito Santo ministrou no seu coração. Eu creio que você pode agora trabalhar aí com o seu grupo, fazendo aplicações práticas do dia a dia, né, sobre a disposição dessas mulheres em servir a Jesus, mesmo diante de tantos desafios da época da sociedade, né? Os rabinos não aceitavam ensinar para as mulheres, mas Jesus aceitou elas. Elas tinham tantos desafios e elas romperam com todos eles para servir, estar perto de Cristo, né? Edificar o reino de Deus. As mulheres, elas representam aqueles que são excluídos, não é? Porque naquele contexto, as mulheres eram excluídas. Mas porque elas ficaram firmes em Jesus, elas foram as primeiras a ir até o sepulcro e chegando lá, elas viram o sepulcro vazio. As mulheres, por perseverarem, elas foram as primeiras a entrar dentro do túmulo e ver que Jesus não estava lá. As mulheres, porque perseveraram, elas foram as primeiras a serem comunicadas pelos anjos. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou. As mulheres foram as primeiras a anunciar a maior de todas as verdades do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Não foram os discípulos. Foram elas que chegaram para os discípulos por orientação dos próprios anjos, que eles deveriam ir para Jerusalém e lá Jesus encontraria com eles. Então veja quantos milagres, quantas coisas boas aconteceram na vida das mulheres, porque elas perseveraram em Cristo. E aí o mesmo autor do livro de Lucas o mesmo autor do livro de Atos é o evangelista Lucas. E lá ele relata no dia da descida do Espírito Santo que estavam todos reunidos, inclusive as mulheres. Isso. E elas puderam declarar as grandezas de Deus. Então, as mulheres, elas nos dão uma lição, que todos nós devemos ser perseverantes em Cristo, ainda que passemos por lutas, por tribulações, por perseguição, porque nós vamos experimentar o sobrenatural. Amém? É isso aí. E concluindo então o nosso estudo, que você, né, pastor Jefferson, seja cheio do Espírito Santo, você, líder, seja cheia do Espírito Santo e que a modelo dessas mulheres persevere na presença de Deus. Deus abençoe a sua reunião de célula, que seja um momento de manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, sua família e todos os discípulos que fazem parte da sua célula que é tão abençoada. Fique na paz. Tchau, tchau.